pedido em casamento no dia do meu aniversário. Mas eu já sabia disso, com 2 meses de antecedência eu já sabia disso. Pessoas dando mole e literalmente me falando que eu ia ser pedido em casamento. Simplesmente gritou que eu ia ser pedido em casamento. O pai do meu noivo, no meio da nossa roda de conversa em família, falou que eu ia ser pedido em casamento. Fora o anel. O meu noivo fez esse favor. A única coisa que eu não sabia era do anel de noivado. E aí eu fiquei sabendo. E aí fica a dica, faça orações certas e não duvide do que Deus já disse que ia cumprir na sua vida. Pra não acontecer isso. 2 meses orando sozinha, sem ninguém saber. 2 meses fazendo um propósito com o meu noivo, sem ele saber que eu tava fazendo um propósito sem ele. 20 testemunhos ao longo de 8 semanas, sem passar uma semana sem testemunho. Foram 2 meses de uma jornada cheia de fé, cheia de oração e repleta da vontade de Deus. Esse é mais um take da minha vida e esse é o primeiro vídeo da minha temporada noiva. Eu estou nos meus 20 anos e nessa temporada eu vou falar sobre todo o meu processo de noiva. Vestido, espaço, buffet, tudo. Vou falar tudo e vou registrar tudo. Então sejam bem-vindos ao primeiro episódio da minha era noiva. Primeira semana de outubro de 2025. Eu estava à toa no Instagram e o explorar do meu Instagram, ele é só vídeo de casamento. Só vídeo de casamento. E eu tava bem despretensiosa, né, vendo vídeo de casamento, porque eu faço isso o tempo todo. Sou crente, né, gente? A gente sonha, né? De cristão sonha com esse dia tão especial. Então, o meu explorar só tem coisa de casamento. E aí eu tava bem despretensiosa um dia, na primeira semana de outubro, vendo, né, os vídeos de casamento. E aí eu vi uma pessoa sendo pedida em casamento no dia do Ano Novo. E eu falei, nossa Deus, imagina ser pedida no dia do Ano Novo. Que interessante, que legal seria. Seria bonitinho. Mas aí eu pensei, Deus, mas e se o Marcos Vinícius me pedisse em casamento no dia do meu aniversário? E eu joguei essa conversando com Deus bem despretensiosa. E aí Deus vira pra mim, literalmente, e fala, ele vai te pedir em casamento no dia do seu aniversário. Nesse momento eu me enchi de alegria. Nesse momento eu fui abençoada com tanta alegria, mas tanta alegria que parecia que eu tinha sido pedido em casamento ali mesmo. Do Natal ao Ano Novo, eu e a minha família e a família do meu noivo, a gente fez uma viagem juntos pra Guarajuba, na Bahia. E foi maravilhosa essa viagem, eu tenho razões pra achar ela maravilhosa. O meu aniversário é dia 26 de dezembro, então eu ia passar o meu aniversário na viagem. E aí, beleza, né? Eu virei pra Deus e falei, beleza, Deus, se o que o Senhor tá me falando vai acontecer mesmo, eu vou fazer prova do Senhor. Ousada, né? Ousada. Se for da tua vontade, se for só da sua única, boa e perfeita vontade que eu e o Marcos nos casemos nessa data X, que o Marcos Vinícius me peça em casamento do dia do meu aniversário. Mas eu não vou contar pra ninguém que eu quero ser pedida em casamento no dia do meu aniversário. Só assim eu vou saber que o Senhor realmente existe e que o Senhor realmente vai prover tudo que for necessário pra esse casamento. Spoiler, deu certo. Que não tava fazendo esse vídeo. E aí foi nesse momento que o Espírito Santo ele me conduziu a ficar orando por esse pedido por esses 2 meses, até realmente no dia do meu aniversário. Foi uma jornada de realmente muita fé, que eu baqueei ali, eu afundei nas águas ali, um momento na que Deus me puxou. Mas ele me puxou de uma forma que eu não imaginava que ia ser puxada, né? De uma forma que eu não imaginava que ia ser puxada, né? Que era ver aliança e os outros gritando pra mim que ia, né? Ser pedida em casamento. E aí, como eu tava fazendo prova de Deus e eu realmente não contei pra ninguém, diante de Deus, eu não contei pra ninguém. Nem o Marcos sabia. Então, nem meu noivo sabia, né? O primeiro testemunho, ele chegou no dia 19 de outubro. Eu e meu noivo, pós-culto de domingo de manhã, a gente foi pro restaurante e a gente foi conversar. Porque ele virou pra mim e falou, a gente precisa conversar. Aí eu falei, tá bom, né, tá bom. E a gente foi almoçar no restaurante e ele virou pra mim e falou assim, a gente vai marcar o nosso casamento pra essa data X e a gente não vai mudar mais. Aí eu assustei na hora porque era a mesma data que eu tinha orado pra Deus. E eu falei, meu Deus, as coisas já começaram a acontecer. E ele, sem saber de nada, a gente começou um propósito juntos de 2 meses, que a gente se absteve das coisas que a gente mais gostava. E deu certo, viu? Porque, meu Deus do céu, 20 testemunhos em 8 semanas, rapaz. E aí a gente começou mesmo esse propósito de 2 meses com Deus, para que Deus começasse a abrir as portas pro nosso casamento. E nessas 8 semanas, a gente teve 20 testemunhos.
20 testemunhos. Literalmente todas as semanas tinha um testemunho. E aí a gente começou esse propósito e as coisas foram indo e aí chegou novembro. Novembro eu comecei a duvidar da prova que eu tava fazendo de Deus. E aí eu comecei a orar, Deus, me dá um sinal singelo, Deus, singelo, de que o Senhor vai fazer mesmo, de que é da tua vontade mesmo esse propósito, que eu tô fazendo a coisa certa. E aí 4 situações aconteceram. A primeira foi que estava eu, o meu noivo, os pais dele sentados na mesa conversando em um domingo, normal, coisa que a gente sempre fazia. E aí a gente estava aflito porque como o Marcos tinha acabado de ser contratado, a gente tinha medo do chefe dele não deixar que ele viajasse com a gente no final do ano. E aí a gente estava discutindo como o Marcos ia chegar no chefe dele para falar sobre essa viagem. E aí o meu sogro foi trazer a ideia dele, a abordagem que o meu noivo ia usar para chegar no chefe dele e o chefe dele deixar ele ir para viagem. E aí ele vira e fala assim: não, isso aí não precisa se preocupar não, é só você chegar nele e falar que é uma viagem de família, vai estar a família e vocês vão noivar. E ele falou isso. Ai, meu Deus. Ele falou literalmente isso. Não, e que vocês vão noivar. Ai, Deus. Quando eu escutei aquilo, eu fiquei meio desacreditada, mas eu não podia expressar como se eu tivesse entendido 100% que ele realmente tinha dito pra mim que eu ia ser pedida em casamento no dia do meu aniversário, né? Mais ou menos na época do meu aniversário, na verdade. Aí eu falei, não é possível. Vou fingir que eu não entendi nada. E aí eu comecei a puxar outro assunto. Chegou, gente, o final de novembro. E essa foi a primeira, né? O meu sogro dando mole. A segunda, que eu acho que é a pior, a pior e mais engraçada. Final de novembro, confraternização do trabalho do Marcos. Eu fui, né? Na confraternização do trabalho do meu noivo. Gente, no final da confraternização, já quase não tinha ninguém, o povo tudo tava indo embora. E aí eu fui cumprimentar os chefes dele, fui agradecer e tal por tudo, por todo o evento, né, que eles estavam fazendo. A gente já tava se preparando pra ir embora. Eu só fui falar com eles pra poder agradecer e tal, né, conversar um pouquinho com eles. E aí eu tava conversando com a esposa dele. O meu noivo estava atrás de mim conversando com o chefe dele. E aí o chefe dele vira atrás de mim e ele grita: eles vão noivar no Natal. Aí eu falei, meu Deus, vocês não estão entendendo. Eu não sabia se eu chorava ou se eu fingia que nada aconteceu. E eu escolhi não olhar pra trás, fingir que eu não tinha escutado e segurar o meu choro. E foi isso que eu fiz. Eu puxei o papo com a esposa dele de novo, bem rápido, pra ele achar que eu já estava conversando com ela antes e que eu realmente não ouvi nada. Mas enfim, foi um pouco, era meio impossível, porque ele literalmente gritou. Gente, eu acho isso muito engraçado. Na hora foi meio desesperador, mas hoje eu conto isso e eu acho muita graça. E aí quando a gente chegou no carro, eu tinha que dar um jeito de fazer com que ele achasse que eu não tinha escutado, porque eu tava morrendo de medo dele não me pedir mais em casamento no dia do meu aniversário por conta dessas 2 situações que já tinham acontecido. E aí eu falei assim, meu Deus, o que eu vou dizer pra ele achar que eu não escutei, pra ele realmente me pedir em casamento. Aí eu cheguei no carro e falei, nossa, eu tava conversando com a esposa dele e eu tava assim, eu tô mundo. Eu nem escutei nada, nenhuma voz externa na nossa conversa. Eu literalmente falei assim. E aí ele só riu nessa hora que eu falei isso. E eu já sabia que não colou. E aí depois ele me falou que realmente não tinha colado, que ele realmente sabia que eu tinha escutado. E é aí que fica a dica. Não duvide do que Deus já falou que Ele vai cumprir na sua vida, para não acontecer essas coisas. E aí, enfim, fica de aprendizado. Mas não conformada, teve a terceira vez, né? Mas Satanás é muito astuto e ele conseguiu me fazer duvidar de novo. Beleza, terminou novembro, chegou dezembro. E aí chegou a segunda semana de dezembro que não aconteceu nenhum testemunho. Não que eu soubesse, que foi a semana do dia 11. Eu falei, Deus, mas como assim? Não que eu esteja, né, exigindo do Senhor de realizar um milagre, mas o Senhor realizou o milagre todas as semanas, menos nessa semana? Aí eu fiquei me perguntando assim, eu falei, meu Deus, mas eu não fiquei sabendo de nada. Mas graças à fé sobrenatural que Deus me abençoou em outubro, eu pensei, Deus, beleza. Eu posso não estar sabendo, mas o Senhor está fazendo alguma coisa essa semana e essa semana tem sim um testemunho, ainda que eu não saiba dele. E realmente teve, porque eu fiquei sabendo que o meu noivo comprou meu anel de noivado na semana do dia 11. Na verdade, no dia 11. Ainda que você não ache que Deus está trabalhando, Ele está trabalhando.
Faltam 7 dias pro meu pedido de casamento. Eu tô muito feliz, eu tô muito animada e é isso, eu tô muito animada. Nessas 2 semanas que a gente ia ficar, o meu noivo ficou só 1 semana. Então ele vinha pra nossa viagem sozinho de avião. E aí no dia que eu e a minha família chegamos em Guarajuba, eu fiz uma chamada de vídeo com ele porque ele ainda não tinha chegado. E no fundo da chamada de vídeo tinha nada mais, nada menos do que a sacola da Vivara. Ele esqueceu a sacola da Vivara em cima da cama enquanto estava fazendo chamada de vídeo comigo. A única coisa que eu não sabia era que ia ter o anel de noivado e a marca do anel de noivado. E naquele momento eu fiquei sabendo de tudo. A única coisa que eu realmente não tinha visto era o anel em si. Aí eu falei, não. Isso tudo porque eu duvidei mais uma vez. E eu, mais uma vez, não satisfeita com o grito que eu levei na última e com o meu sogro literalmente falando pra mim que eu ia ser pedida em casamento, de novo eu duvidei, de novo eu orei, eu falei, Deus, dessa vez singelo, não precisa ser igual o grito, mas singelo, mas me dá uma diquinha assim. E aí acontece isso, eu vejo a sacola do anel. Eu fiquei desacreditada. E aí a gente já estava na viagem, o meu noivo já tinha chegado, mas quanto mais perto ficava do meu aniversário, mais dúvida eu ficava se ia dar certo. Faltam 5 dias e eu tô muito, muito, muito animada e feliz, porque o Marcos Vinícius me deu outra razão pra poder acreditar que ele vai me pedir em casamento. Eu vi uma sacolinha da Vivara no quarto dele quando a gente tava fazendo a chamada, assim que eu cheguei aqui em Guarajuba. Então, e eu tô feliz, ai meu Deus. Só que ao mesmo tempo chegou aquele momento de se sentir um pouco aflita. Falta 1 dia, poucas horas, é amanhã. E aí chegou o dia do meu aniversário. Eu tava bem desacreditada, confesso. Eu tava bem abalada mesmo, porque quanto mais perto ficava do meu aniversário, mais eu tava duvidando, mais as paranoias vinham falando que não ia dar certo, de tal e tal e tal. Então eu tava muito abalada no dia do meu aniversário e acabou que isso me deixou um pouco desanimada, né? Me desculpa interromper justamente nessa parte, mas é que se eu fosse contar tudo de uma vez, esse vídeo ia ficar muito longo. Por isso eu dividi em 2 partes o testemunho contando toda a trajetória até realmente chegar no pedido de casamento. Isso porque eu não tô contando todos os 20 testemunhos que eu tive, que senão ia dar um vídeo ainda mais longo. Esse foi o primeiro dos meus 2 vídeos de como eu fui pedida em casamento. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!